Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semana de recuperação de conteúdos. Então eu separei aqui 5 exercícios, tá? Sobre os conteúdos que a gente viu nas atividades do bimestre. E vou resolver aqui alguns com vocês para a semana que vem liberar a recuperação para quem não atingiu a média. Vamos lá então. Primeira questão diz o seguinte: certa onda mecânica se propaga em meio material com uma velocidade de 340 metros por segundo. Considerando a situação abaixo, qual é a frequência desta onda? Aí aqui é o seguinte, gente, nós temos um comprimento de onda, dois comprimentos de onda e aqui eu estou do ponto mais alto, tá? Então, ele desce aqui, vem para o ponto mais baixo e para ser um outro comprimento de onda ele deveria voltar aqui, tá? Então aqui eu tenho mais 1/3 de um comprimento de onda. Aqui eu tenho lambda, lambda e 1/3 de lambda. Então, se eu tenho 2 inteiros e 1/3, né? Eu tenho, cada inteiro é 3/3. Então eu tenho 7/3 de lambda sendo igual a 665 milímetros, né? Por que 7/3? 3/3 é um inteiro. 6/3, 2 inteiros. Mais 1/3, 7/3. Tá? Tô pegando aqui o celular para fazer a continha, para não dar ruim aqui. Em que eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o valor de lambda. Então, lambda é igual, 3 passa multiplicando, 7 passa dividindo. 765 vezes 3 dividido por 7. É isso? Então, o lambda dá aproximadamente 328 milímetros. Que aí eu vou transformar para metro. Isso aqui dá 328 vezes 10 a menos 3 metros. Dividir por 1000, 10 a menos 3. Bom, então, eu quero saber a frequência. Velocidade é lambda f. A velocidade é 340. O lambda é 328 vezes 10 a menos 3, né? Vezes a frequência. Passa dividindo. Então, a frequência é igual a 340 por 328, 10 a menos 3. Então, a frequência é igual a 340 dividido por 328. Dá aproximadamente, tá, 1,03 vezes 10 a terceira, né? Porque sobe o expoente aqui, inverte sinal, hertz. Ou aproximadamente 1 kHz. São 1000 Hz, né? Então a gente tem a resposta aqui sendo a alternativa A. Sempre que tiver exercício desse jeito aqui, ó, em que você tem a onda com mais de um pedaço, tem que ficar esperto com o que realmente representa um comprimento de onda, para não cair no erro de achar que só porque tem uma medida ali que ele é o valor do comprimento de onda, tá bom? Uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz. Essa é a frequência de 1 milhão de Hz, que é o mega. E comprimento de onda de 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos como casas, árvores, etc., devido ao fenômeno a onda contornar objetos não é a difusão, não é interferência, que é quando uma onda interage com outra onda, não é reflexão, quando a onda bate no anteparo e volta, não é refração, quando ela muda de meio, é a difração. Ela consegue contornar os objetos porque o comprimento de onda dela tem tamanho parecido com esses objetos, de dimensão parecida. Se fosse uma onda muito menor, você não consegue contornar. Por exemplo, a luz visível não contorna, né? Por isso que a gente tem sombra. Essa onda aqui, que é maior, ela consegue contornar o objeto. Por isso que a resposta é a primeira alternativa. Vamos lá. Próxima. Algumas crianças, ao brincar de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para serem vistos, bom, para você ser enxergado por alguém, a luz tem que bater em você e ir até o olho dessa pessoa. Então vamos de baixo para cima. São atingidas pelas partículas de luz fótons emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Não, os olhos não emitem luz. Porque essas crianças os objetos não são atingidos por partículas fótons emitidas pelos olhos, também não. Geram partículas de luz, não. Você até emite infravermelho, mas não é o que a gente usa para enxergar.
refletem partículas de luz fótons que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. Os olhos não emitem nada, tá? Logo, sobra a primeira, que refletem partículas de luz que atingem os olhos. Então, para vocês me enxergarem aqui, por exemplo, tem uma luz batendo, tem várias, né, na verdade, aqui, luzes batendo em mim, fótons, né? E eles refletem para a câmera que está gravando. Bom, a última de conta aqui, que a próxima não tem conta. Um aluno da escola especialista da aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre de treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando com aqui não tá, mas é 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha e a sombra da torre tinha. Tá faltando as informações, mas tem aqui no desenho, tá? Qual que é a altura da torre? Bom, esse ângulo aqui, gente, é igual a esse, porque os raios de luz estão vindo do céu, né, com o mesmo ângulo. Então eu sei que a altura do objeto, que é a altura da torre, sobre a sombra... Nossa senhora, gente, peraí. Que é a altura do objeto sobre a altura da torre, tem que ser a mesma proporção da altura da estaca sobre a altura da sombra, o comprimento da sombra. Se eu multiplicar cruzado, fica O vezes 2 igual a 30. O é igual a 30 dividido por 2, que é igual a 15 metros. Isso aqui é só aplicar o teorema de Thales, tá? Que é da semelhança de triângulos, aquela historinha da sombra da pirâmide, né, na estaca, mesma ideia. Isso funciona porque a luz propaga em linha reta. E a saideira, bem tranquilinha. A tirinha abaixo utiliza um fenômeno físico para a construção da piada. Que fenômeno é esse? Não se iluda, você sabe que a água funciona como uma lente de aumento. Tá. Se ele está falando de uma lente, a lente funciona com qual princípio? Propagação retilínea? Não. A lente curva a luz de certa forma, na verdade ela desvia a luz. Não é reflexão, porque senão é um espelho, seria um espelho. E aí sobra a difração e a refração. A difração é quando a luz contorna o objeto. A refração é quando ela muda de meio. E quando a luz muda de meio no objeto, no espaço organizado, ela acaba desviando de forma controlada, no caso da lente, fazendo esse papel da tirinha. Ok? Então é isso, gente. Até semana que vem para quem dá de recuperação, para quem não está, bom descanso e a gente volta a se falar. Tchau, tchau.